Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Sabe, quando a gente lê textos históricos de milhares de anos atrás, é muito comum que eles percam aquele impacto visceral original com o passar dos séculos, né? Eles acabam virando só palavras numa página que a gente lê ali de forma quase automática. Todo aquele peso, a poeira do deserto, o medo e o assombro da antiguidade meio que se diluem. Mas hoje, a ideia aqui é reconstruir um dos relatos mais impressionantes, majestosos e, para ser bem sincero, aterrorizantes de todo o mundo antigo. O que a gente tem diante de nós é o capítulo 19 do livro de Êxodo. E olha, esse é um momento que marca uma virada dramática sem precedentes na narrativa. Não há só uma lista monótona de eventos. É a construção incrivelmente cuidadosa de uma tensão psicológica e física que vai culminar num evento cataclísmico, daquele tipo que sobrecarrega todos os sentidos humanos. O nosso objetivo hoje é trazer total clareza para essa narrativa fascinante, mergulhar fundo nas minúcias desse texto e entender exatamente como a história estabelece as regras brutais e o cenário impressionante desse encontro monumental. Vamos lá? Para organizar a nossa jornada cronológica de hoje, o material está dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, a chegada ao deserto do Sinai. Depois, a proposta de aliança. Em seguida, a intensa fase de purificação e limites estritos. E, por fim, o clímax absoluto, um monte fumegante. Então, começando pela parte 1, a chegada ao deserto do Sinai. É aqui que a gente estabelece a nossa base geográfica. É muito notável a precisão absoluta da linha do tempo que a narrativa descreve. O texto faz muita questão de ancorar os eventos de uma forma cronologicamente estrita. A progressão começa com aquela tumultuada saída do Egito, lá no primeiro mês, depois marca a travessia super exaustiva e poeirenta até chegar ao deserto do Sinai, vindo de Refidim, exatamente no dia 1º do terceiro mês. E aí, a partir desse ponto, estabelece uma contagem regressiva fulminante para amanhã do terceiro dia. A gente pode parar para refletir sobre a natureza extremamente cansativa dessa jornada. Imagina só, uma massa gigantesca de pessoas que acabaram de ser libertas atravessando paisagens áridas, implacáveis, lidando com aquele calor absurdo do deserto e uma exaustão física ao longo de semanas a fio. Essa marcação de tempo tão detalhada não está ali por acaso, de jeito nenhum. É um recurso narrativo brilhante do texto original, desenhado justamente para funcionar como um relógio, fazendo um tic-tac de contagem regressiva. O texto constrói essa antecipação de forma muito metódica. Cada dia que passa na base daquele Monte Sinai, que é imponente e silencioso, aumenta o peso da expectativa sobre o que está prestes a acontecer. O que nos leva à parte 2. A proposta de aliança. O momento em que os termos divinos são apresentados. E logo antes de qualquer manifestação física espetacular, a narrativa foca numa negociação verbal que tem um peso imenso. Moisés sobe a montanha, silenciosa, para receber uma proposta que vai definir o futuro de toda aquela população que está acampada lá embaixo. Isso ilustra muito bem a retórica poderosa usada no texto-fonte. Tem uma justaposição fascinante rolando aqui. Por um lado, o texto invoca a destruição violenta e absoluta de um dos maiores impérios daquela época. A frase diz, o que eu fiz com os egípcios, é um lembrete de um poder esmagador, colossal. Mas, por outro lado, ele contrasta isso imediatamente com uma imagem gentil, protetora e até poética das asas de uma águia. Essa introdução serve para lembrar uma nação inteira que ainda está processando todo o trauma da escravidão e o próprio choque da libertação recente, a magnitude absoluta da entidade com quem eles estão lidando. A mensagem é clara. Quem está fazendo a proposta possui, ao mesmo tempo, a capacidade de desmantelar impérios gigantescos e a sutileza, o cuidado para resgatar um grupo oprimido e carregá-lo em segurança pelo deserto. Só que o ponto crucial dessa oferta é a sua profunda condicionalidade. A promessa que é apresentada é incrivelmente vasta, algo sem precedentes para o mundo antigo. Pensa bem, embora toda a terra pertença ao divino, esse grupo específico de nômades no deserto recebe a oferta de se tornar um povo peculiar, completamente separado de todas as outras nações, funcionando basicamente como um reino de sacerdotes. É como se eles fossem ter um acesso e um papel único no cosmos. No entanto, o peso gigantesco dessa oferta repousa inteiramente sobre uma cláusula C. É um C colossal,
se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Trata-se, na prática, de um contrato de exclusividade inflexível. O texto deixa claríssimo que esse privilégio de ser um povo separado está inescapavelmente atrelado a uma submissão total a um conjunto de regras e leis que, detalhe, sequer foram totalmente explicadas para eles ainda. É uma exigência de obediência cega em troca de um status celestial, uma aposta simplesmente monumental para aquele povo todo no sopé da montanha. E a resposta a essa proposta massiva acaba revelando um aspecto muito fascinante do comportamento coletivo. Moisés desce do monte, reúne os líderes, os anciãos, e apresenta esses grandiosos termos da aliança. E a resposta da comunidade era imediata, é unânime e totalmente absoluta. Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. É muito digno de nota esse estado absoluto de aceitação cega. Não há nenhuma, zero hesitação registrada no texto. Não existe uma contraproposta, ninguém forma uma comissão para avaliar os prós e contras, não há sequer um pedido cauteloso por esclarecimentos sobre o que essas tais ordens futuras podem exigir da vida cotidiana de todo mundo. Nada disso. É um acordo coletivo avassalador firmado ali mesmo, no calor e na poeira do deserto. Milhares e milhares de vozes concordando em uníssono perante a montanha. E é exatamente essa concordância irrestrita que acaba selando o destino de todos, puxando o gatilho para o próximo estágio da narrativa, que é consideravelmente mais assustador. E assim entramos na parte 3, purificação e limites estritos, as severas regras de preparo que vem a seguir. Com o acordo verbal devidamente firmado, a atmosfera muda drasticamente. O relato meio que abandona aquela metáfora poética das asas de águia e entra de cabeça num cronograma rigoroso de exigências físicas. A instrução é muito clara. Deus avisa que vai falar do meio de uma nuvem escura para consolidar a autoridade de Moisés de uma vez por todas, mas o povo precisa estar preparado. E olha, esse preparo não é só mental, exige-se que eles lavem as próprias roupas. E a gente tem que pensar que essa é uma tarefa logisticamente muito complexa e exaustiva para uma multidão enorme, acampada num deserto onde, obviamente, a água é um recurso limitadíssimo. Além disso, exige-se uma purificação de 2 dias inteiros, o que basicamente paralisa toda a rotina normal do acampamento. E por fim, vem a instrução para que se abstenham de relações sexuais. A santidade exigida aqui causa uma interrupção total, absoluta, da vida humana comum. Toda aquela normalidade biológica, social, do dia a dia é brutalmente suspensa para que eles possam de alguma forma suportar a proximidade com o sagrado. Mas não para por aí. Purificar o corpo de uma nação inteira ainda não era considerado suficiente. Era necessário também purificar a própria geografia física ao redor deles. A ordem estabelece a criação de fronteiras intransponíveis em volta de toda a base da montanha. O próprio solo ali é subitamente segregado. De um lado, o espaço comum, onde as tendas repousam. Do outro, o espaço sagrado, que se torna instantaneamente proibido. A paisagem natural e até então familiar de um monte no meio do deserto se transforma literalmente da noite para o dia numa zona de exclusão aterrorizante. O simples ato de dar uma caminhada adiante, de dar um passo que seja além do limite invisível que foi demarcado ou de encostar a ponta do pé na rocha do monte, se converte na mais grave de todas as transgressões possíveis. É absolutamente crucial a gente focar na extrema severidade destas regras de fronteira. A penalidade por cruzar o limite estabelecido não é o banimento ou um castigo físico leve, não, é a morte imediata. E talvez mais aterrorizante ainda, seja a logística meio bizarra que o texto dita para essa execução. O infrator não pode sequer ser tocado por mãos humanas. Dá para perceber que existe uma concepção ali de que o indivíduo que cruzou a linha absorveu uma santidade tão intensa que se tornou letal, tornando-se, ironicamente, quase radioativo e intocável. A execução tem que acontecer a uma distância segura, utilizando pedras ou flechas lançadas de longe. Essa lei é apresentada de uma forma tão absoluta, fria e implacável que não faz nenhuma distinção entre uma intenção real e um puro acidente. Ela se aplica da mesma maneira inexorável a um ser humano curioso e a um animal de rebanho que, sem querer, acabe cruzando a linha enquanto pasta. O recado é assustadoramente claro. A proximidade com o divino é de um perigo letal e inescapável. E assim, de forma quase asfixiante, o relato nos arrasta inexoravelmente para o número 3. O terceiro mês. E agora, todo o peso e a iminência da manhã do terceiro dia. Que tipo de silêncio se abate sobre um acampamento de milhares de pessoas depois de 2 dias intensos de lavagem, abstenção e de um medo crescente? A comunidade inteira está ali, contida em suas tendas. A expectativa paira pesadíssima no ar frio da alvorada. A gente consegue imaginar uma tensão psicológica insuportável enquanto todos olham para aquela grande massa de pedra escura se erguendo à frente deles.
Uma montanha que ontem era só uma rocha qualquer, mas que hoje é um verdadeiro campo de execução perimetrado por ameaças de apedrejamento. É aquele silêncio absoluto que antecede a ruptura cataclísmica de absolutamente toda a realidade que eles conheciam até ali. E é isso que nos joga direto para a parte 4, o Monte Fumegante, o avassalador encontro no deserto. Então, toda aquela tranquilidade e o silêncio daquela manhã de deserto são violentamente destroçados. O texto mergulha num relato de uma sobrecarga sensorial que é quase insuportável de se imaginar. Logo no alvorecer do terceiro dia, o céu explode. Trovoadas que fazem a própria terra vibrar, relâmpagos incessantes cortando a escuridão, uma nuvem sobrenaturalmente densa e escura acaba engolindo totalmente o pico da montanha, ocultando tudo em trevas profundas, e do meio de todo esse pandemônio visual e climático, rasga o ar um som enlouquecedor. O texto descreve o som muito forte de um chofar, uma trombeta que, e a narrativa detalha bem isso, aumentava de volume continuamente sem nenhuma interrupção. Para completar, a montanha inteira passa a expelir uma fumaça densa e negra que sobe aos céus, que é comparada no texto à fumaça de uma imensa fornalha em chamas. Gente, não se trata de uma aparição suave, de um contato reconfortante, mas um choque cósmico, audiovisual e totalmente aterrorizante que domina completamente o horizonte. O clímax acaba atingindo a sua nota mais alta quando o próprio plano físico parece não suportar a pressão do evento. A narrativa relata que o Senhor desceu sobre o Monte Sinai no meio do fogo, e em resposta direta a esse contato insondável, toda a estrutura geológica da montanha começou a tremer violentamente, como se fosse um terremoto fortíssimo e contínuo. Tem um brilhantismo poético e também aterrorizante na forma como o texto constrói um paralelo neste ponto exato. É como se dissesse, assim como a rocha maciça da montanha tremia lá em cima sob o peso e o fogo da descida, as pessoas espalhadas lá embaixo nas tendas também tremiam, mas de puro terror. É um medo paralisante. E aí fica a cargo de Moisés ter que liderar fisicamente esse mar de pessoas estáticas e apavoradas, conduzindo todo mundo para fora daquela frágil segurança das tendas, para que eles se coloquem de pé perante o monte que balança, que ruge e que queima diante deles. É fascinante demais analisar o contraste extremo que é delineado nesta cena específica. Temos duas realidades acontecerem em paralelo aqui. Na parte de baixo, a vastidão do povo, completamente estático, profundamente aterrorizado, contido por um limite invisível cuja penalidade não podemos esquecer é a morte, e totalmente congelado perante a base de uma montanha que não para de vibrar. Já na parte de cima, em total contraste, temos a figura de Moisés. Ele é chamado para romper essa linha, subir a montanha tremulante e entrar diretamente no meio da fumaça densa e das chamas no pico. Lá em cima, a comunicação acontece em proporções assustadoras, com Moisés falando e a resposta divina se manifestando fisicamente através do estrondo do trovão. A separação entre a humanidade comum e o mediador que foi escolhido atinge exatamente aqui a sua representação visual e auditiva máxima. Agora, tem um detalhe crucial e que é incrivelmente fácil da gente perder no meio da intensidade dessa narrativa tão explosiva. É como o texto simplesmente interrompe de forma súbita o seu próprio clímax. Vamos pensar na ironia dessa situação. Deus convoca Moisés até o pico que está ali, totalmente envolto em chamas e trovões. Bom, esse poderia ser o grande momento de revelar os maiores mistérios do universo, certo? Ou talvez ditar imediatamente as vastas leis da aliança que foi prometida. Mas não. A primeiríssima ordem proferida lá em cima é sobre as fronteiras e os limites físicos de novo. É um aviso reiterado com uma ênfase esmagadora. É dito a Moisés que ele deve descer imediatamente para alertar o povo, impedindo que a curiosidade humana faça as pessoas ultrapassarem os limites apenas para tentar dar uma olhadinha. Com a ressalva bem explícita de que se fizerem isso, muitos vão morrer ali mesmo. Até mesmo a classe dos sacerdotes recebe uma advertência específica sob ameaça de morte caso não estejam perfeitamente purificados. A mensagem central e urgente aqui, nesse momento, não é a revelação em si, mas a preservação brutal desse distanciamento e do medo reverencial. Essa tensão sobre a necessidade de manter os limites chega a um ponto tão extremo que a gente vê um embate extraordinário na narrativa. No meio de toda aquela fumaça de fornalha dos tremores sísmicos, Moisés chega a argumentar contra a voz nos trovões. Ele retruca, ele tenta explicar a aparente redundância da ordem divina afirmando que o povo já não tem como subir, pois os avisos severos já foram amplamente divulgados e as marcações de morte já estão postas ao redor do Monte Sagrado. É uma cena que beira o absurdo. Um homem em pé no epicentro de uma tempestade sobrenatural, debatendo os méritos de um aviso que está sendo repetido. Mas a instrução não cede nenhum milímetro à lógica de Moisés. A ordem é seca e é inflexível.
Moisés é instruído a dar as costas, descer tudo de novo, reforçar os limites pessoalmente no meio das pessoas apavoradas e só depois subir novamente, trazendo apenas o seu irmão Arão com ele. O restante deve, inegavelmente, permanecer atrás da linha da morte. E é exatamente nesse cenário bizarro de pessoas estáticas, de regras estritas e de um imenso pavor que esta nossa análise conclui essa fase da narrativa. A estrutura da história nos levou de uma jornada exaustiva num deserto até o sopé de um abismo verdadeiramente aterrorizante. Uma aliança de proporções gigantescas foi proposta e aceita sem nem que o povo conhecesse todas as cláusulas do contrato. Uma purificação coletiva drástica interrompeu as vidas de milhares de pessoas. Limites geográficos cuja travessia resultaria em morte por apedrejamento foram cravados no chão. E, finalmente, uma presença esmagadora de fogo, nuvens escuras e o som estridente e ensurdecedor de uma trompeta celestial forçou a própria montanha a tremer em resposta. O que permeia nossas mentes ao fechar essa etapa é a pura e simples gravidade de todo esse cenário. Com as bases desse relacionamento sendo cimentadas no distanciamento absoluto, em regras de exclusão que são letais e no medo inegável da aniquilação física, a questão natural que resta em aberto para nós é no mínimo brutal. Como exatamente uma frágil nação nômade vai conseguir sobreviver e navegar por um acordo de um peso tão imenso, assinado literalmente à sombra de um monte em constante erupção? Essa é uma reflexão gigantesca que este relato magistral deixa cravada para a gente explorar no futuro. Fica aí o convite para continuar investigando as profundas complexidades dessa obra extraordinária.